No coração de um pequeno vilarejo, onde a poeira das estradas se misturava ao cheiro da terra seca, vivia Dona Maria, uma mulher de olhar duro e mãos impiedosas. Seu nome era temido entre os animais, pois ela não via neles nada além de ferramentas para o trabalho pesado. Burros, em especial, eram suas vítimas preferidas. Ela os via como criaturas destinadas a suportar o peso do mundo, sem descanso, sem piedade. E foi assim que Alfredo, um jovem burro de pelo curto e olhos ingênuos, caiu em suas mãos, sem imaginar o destino cruel que o aguardava. Assim que Alfredo chegou à fazenda, seus olhos inquietos percorreram o ambiente, notando os outros burros, magros e tristes, de cabeças baixas, como se tivessem esquecido o que era esperança. Ali, felicidade era um conceito distante, algo que parecia ter sido arrancado à força. Mas Alfredo ainda não conhecia o peso da crueldade de Dona Maria. Em pouco tempo, ele sentiria na pele a dor dos chicotes e o gosto amargo da fome, como um teste brutal à sua força. Mas o que ninguém esperava era que dentro daquele jovem burro havia algo diferente. Dia após dia, Alfredo carregava cargas que pareciam maiores que ele mesmo. Caminhava por horas sob o sol escaldante, sem direito a pausas, sem sequer um gesto de compaixão. A dor era sua companheira, e a fome, sua sombra constante. Mas, diferente dos outros burros, que haviam se resignado ao sofrimento, Alfredo não se entregava. Ele tentava resistir, tentava escapar, mas cada tentativa era castigada com ainda mais brutalidade. E assim, entre chibatadas e insultos, sua fé no impossível começava a ser testada. Mesmo diante de tanto sofrimento, Alfredo não se dobrava completamente. Havia algo dentro dele que não permitia que se entregasse ao desespero. Algo invisível, mas poderoso. Ele percebia o olhar dos outros burros sobre ele, cheios de medo e surpresa. Talvez, apenas talvez, houvesse algo que pudesse mudar naquela fazenda. Mas para isso, ele teria que enfrentar a ira de Dona Maria de um jeito que ninguém nunca ousou antes. A cada dia que passava, Alfredo se tornava mais resistente. Enquanto os outros burros obedeciam, ele desafiava. Se Dona Maria puxava a corda, ele fincava as patas no chão. Se tentavam dobrá-lo pelo cansaço, ele permanecia de pé, mesmo quando seu corpo implorava por descanso. Ele não lutava apenas contra a dor, mas contra algo ainda maior, a ideia de que aquele era seu destino. Alfredo acreditava, mesmo sem saber como, que poderia mudar sua própria história. A fúria de Dona Maria crescia, junto com a resistência de Alfredo. Ela aumentava a carga, reduzia a comida, usava o chicote sem hesitar. Mas quanto mais ela tentava quebrá-lo, mais forte ele se tornava. Os outros burros começaram a enxergar algo diferente nele. Ele não era apenas um burro teimoso, era um símbolo de algo que eles haviam esquecido. A capacidade de dizer não. Aos poucos, aquele simples ato de resistência começou a despertar algo nos outros. O comportamento dos burros começou a mudar. Se antes abaixavam a cabeça ao menor sinal de ameaça, agora hesitavam. Alguns até tentavam imitar Alfredo, ainda que com medo. Isso era perigoso, pois Dona Maria não admitia desobediência. Mas, por algum motivo, ela não conseguia quebrar Alfredo, e isso a atormentava. A fazenda, que antes funcionava sob a ordem de sua crueldade, agora enfrentava um problema que ela nunca imaginou. O medo dela já não era absoluto. Dona Maria percebeu que algo estava diferente. O silêncio submisso da fazenda estava se quebrando. Alfredo havia se tornado uma faísca em um campo seco, e o fogo começava a se espalhar. O que antes parecia impossível agora estava diante de seus olhos. O poder que ela exercia sobre aqueles animais estava ruindo. Mas será que Alfredo conseguiria sustentar essa resistência por muito tempo?
ou o destino ainda lhe reservaria desafios ainda maiores. O tempo passou e a revolta silenciosa dos burros tomou um rumo inesperado. Como se a própria terra estivesse cansada da crueldade, uma doença misteriosa se espalhou pela fazenda. Um a um, os burros começaram a definhar, suas forças drenadas por algo invisível. O trabalho parou e Dona Maria se viu diante de um pesadelo. Seus animais caíam, incapazes de carregar as cargas que antes sustentavam sua fazenda. O destino, que parecia inabalável, agora virava o jogo de maneira cruel e implacável. No meio daquele cenário de tristeza e desolação, Alfredo permanecia de pé. Mesmo sem entender, ele sentia que algo maior estava em movimento. A fome ainda lhe castigava, os castigos ainda vinham, mas seu corpo resistia. Enquanto os outros sucumbiam, ele permanecia firme, como se sua força interior fosse mais poderosa do que qualquer praga. Aos olhos de Dona Maria, aquilo era incompreensível. Como o mais rebelde entre eles era o único que não caía. A fazenda, antes cheia de movimento, se transformou em um lugar silencioso e sombrio. Os burros que ainda restavam já não tinham forças e o trabalho parou por completo. O desespero tomou conta de Dona Maria, que viu sua autoridade se esvaindo junto com tudo que possuía. Ela, que sempre acreditou no controle absoluto, agora se via impotente diante de algo que não podia dominar. Pela primeira vez, sua brutalidade não lhe servia de nada. O que fazer quando tudo que você conhece desmorona? Dona Maria, que sempre viu o mundo como algo a ser controlado pelo medo e pela força, agora olhava para Alfredo com outros olhos. O burro que ela tentou destruir era o único que restava. E, ironicamente, era nele que sua última esperança poderia estar. Mas será que seu coração endurecido ainda era capaz de enxergar o que precisava ser feito? O vazio da fazenda se tornou insuportável. Sem os burros para trabalhar, Dona Maria foi obrigada a encarar a realidade. Sua força não significava nada sem aqueles que sustentavam sua fazenda. Pela primeira vez, ela se viu sozinha, sem poder, sem respostas. O silêncio ao redor não era apenas a ausência dos animais, mas o peso de suas próprias escolhas. E no centro de tudo estava Alfredo, o burro que resistiu, o único que restava. A fome, a exaustão e o medo haviam sido seus companheiros por tanto tempo que Alfredo já não esperava nada. Mas então, algo diferente aconteceu. Dona Maria se aproximou sem chicote, sem gritos, sem a dureza de sempre. Trouxe-lhe água fresca e um punhado de alimento. Era a primeira vez que ele via suas mãos oferecerem algo que não fosse dor. Ele hesitou. Seria aquilo uma armadilha ou algo realmente havia mudado? Os dias se passaram e Dona Maria continuou a cuidar de Alfredo. Limpou seu curral, trouxe-lhe mais comida, tratou seus ferimentos. Seu olhar, antes carregado de frieza, agora trazia algo que Alfredo nunca tinha visto nela: arrependimento. Aos poucos, ele começou a abaixar a guarda. Não porque havia esquecido o que sofreu, mas porque algo dentro dele dizia que talvez a mudança fosse possível. A fazenda, que antes era um lugar de sofrimento, começou a tomar uma nova forma. Dona Maria aprendeu, da maneira mais dura possível, que a força não está no medo que impomos aos outros, mas na forma como escolhemos tratar o que está ao nosso redor. E Alfredo? Ele ainda não entendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que de alguma forma sua resistência tinha mudado não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. E agora, me diz, quantas vezes você já sentiu que não tinha escolha, que a vida era um fardo pesado demais e que nada do que você fizesse mudaria seu destino? Alfredo nos mostrou que a verdadeira força não está no tamanho, na posição ou no que os outros dizem que somos. Está naquilo que escolhemos ser, mesmo quando tudo parece contra nós. Talvez você esteja preso em uma situação que parece impossível de mudar, mas será que está mesmo? Ou será que,
Assim como Alfredo, você ainda não percebeu o impacto da sua própria resistência. Quem disse que você precisa aceitar tudo do jeito que é? E se a mudança que você tanto espera estiver dentro de você o tempo todo? A grande verdade é que o mundo não muda sozinho. Ele muda quando alguém tem coragem de questionar, de desafiar, de acreditar que pode ser diferente. E agora, a pergunta é: você vai continuar aceitando a vida como ela é? Ou vai começar a escrever sua própria história? Se essa história te fez pensar, então você já deu o primeiro passo. Mas não pare por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como transformar sua vida. Porque, no fim das contas, o que realmente importa não é o que acontece com você, mas o que você faz com isso.